Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal. É sempre muito bom estar aqui com você, para a gente poder conversar sobre o tema que é a grande paixão da minha vida, que é personal branding. E o tema que me traz hoje aqui para esse nosso episódio é um tema que eu acho assim extremamente importante, estratégico para quem tem mais de 40 anos, para quem está ali pelos 50, para quem tem mais de 50 e que muitas vezes está pressionado pela vida, porque essa é uma sociedade que valoriza muito o jovem e muito pouco a experiência de quem já tem bastante experiência de mercado. Eu tenho amigos, conheço muita gente que tem 50, 60, que está gozando da aposentadoria tranquilo, está vivendo feliz com aquilo que construiu, mas tem muita gente, ali pelos 40 começa a pressão de que o mercado começa a olhar como uma pessoa velha já para o mercado. Isso é desesperador para muita gente que está ali na faixa dos 50, está pensando em se aposentar, está quase na aposentadoria e que muitas vezes fica sob pressão extrema do mercado, da empresa onde trabalha, dos fornecedores, dos amigos, porque olha a pessoa como ela não tem mais a validade, a utilidade, né, do que tinha quando jovem. E muita gente nesse momento entra em pânico, se desespera, porque sente essa pressão, a gente sente essa pressão. E quem está dizendo isso aqui para você não é um cara com 20 anos. Eu acabei de completar em setembro 60 anos. Então esse é um olhar para quem tem 40 e poucos, 50, mas se você tem 35, fica aqui, porque esse papo é interessante para você. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal, eu fico muito feliz, muito grato. Cada comentário que eu respondo aqui, eu respondo com muita felicidade. Então, se você está me assistindo aqui, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Ative o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente publica um novo episódio, um novo olhar sobre carreiras, sobre a busca de realização, né, sobre as nossas marcas pessoais, sobre personal branding. Então, o tema que me traz hoje aqui é esse. É a pressão que muita gente sente depois dos 40 e muitas vezes fica encurralado. Eu tenho um amigo, troco ideia com muitos amigos dessa faixa de idade e que se sentem rejeitados na organização. A geração Y e Z está chegando com muita força no mercado, tem um conflito muito grande de gerações e muitas vezes o sentimento é esse, que depois dos 40 o cara começa a ficar meio esquecido, né? Não mais promovido e tal, e vai sendo escanteado para o mercado. Então eu queria dar 3 recomendações aqui que eu julgo que possam ser muito estratégicas, muito importantes para você. Mas o que primeiro a gente precisa refletir aqui, e eu já falei num episódio sobre isso, mas quero ressaltar aqui, a ideia que a gente tem discutido hoje, grandes especialistas do mundo, de que nós todos teremos pelo menos 3 vidas. A garotada, a molecada que está chegando aqui, com certeza vai ter 3 vidas por conta da longevidade, vai passar dos 100 anos de forma produtiva, mas todos nós, e eu me sinto assim também, que tem uma possibilidade de ter uma segunda e uma terceira vida. Eu entrando nos 60, tenho plena consciência que eu estou entrando na minha terceira vida. Sabe por quê? Porque a gente talvez tenha uma vida, e uma vida entre aspas aqui eu estou falando, que é uma profissão, é uma dedicação, fruto de uma faculdade que a gente fez, de uma formação, e que nos leva talvez até os 40, 40 e poucos anos. A gente talvez possa, dos 40 aos 60, migrar para uma posição diferente, e talvez dos 60 aos 90 a gente tenha essa terceira vida, da qual eu estou entrando nesse momento agora, e me sinto muito feliz com isso. Então a ideia é que a gente não pare por aí. Eu já falei muito sobre isso, mas quero ressaltar aqui, a grande diferença é que a gente tinha algo linear, previsível, se aposentava e aí ficava esperando o infarto ou ficava esperando para ser feliz. E agora a gente vai ter a oportunidade dessas 3 vidas com um conceito que eu já falei aqui, que é lifelong learning, ou seja, de aprendizado contínuo. Ou seja, a gente não vai mais parar de aprender e a gente vai ter que reaprender sempre, aprender a reaprender. E os 3 conselhos que eu daria para quem está dos 40 para cima, o primeiro deles é muito simples, muito fácil de fazer, mas a gente não se dá conta, é arranjar um mentor. A diferença é que a gente sempre pensa para um mentor muito mais experiente, mas eu faria o contrário. Eu pegaria um mentor, um moleque, né, de 25 anos,
que eu pudesse, uma vez por mês, cada 15 dias, uma vez por mês, ter uma longa conversa, bater papo, trocar ideias, conversar sobre inteligência artificial, sobre a IA generativa que está chegando aqui agora, sobre avanços tecnológicos, sobre o que está acontecendo no mercado. E sabe por que isso é importante? Porque as pessoas de 40, 50 anos vão acabando se distanciando da garotada e a gente perde de aprender muito com essa garotada. E eu sou um privilegiado porque tenho muitos amigos de 20 e poucos anos e convivo com gente jovem. E estar ao lado de um moleque faz com que a gente não fique para trás, que a gente possa trocar ideias, que a gente seja pressionado de uma forma interessante a descobrir coisas novas. Então, a primeira grande recomendação é essa: tenha um mentor moleque de 25 anos na sua vida se você tem 50. Eu diria o seguinte: se tem 60, se tem 70, pega alguém com a metade da sua idade que possa ser o seu mentor, com novidades tecnológicas, com o que está acontecendo, e que tenha uma troca. Você passa a experiência de 50, 60 para ele, e ele te dá o que está acontecendo por aqui, troca ideias, e vai ser muito interessante. O segundo conselho, que eu acho muito importante, pode parecer óbvio aqui, é: descubra a internet. E você pode estar dizendo assim: mas Bender, como assim descobrir a internet? A gente vive em volta da internet. Eu quero dizer o seguinte: descobrir a internet como uma atividade prazerosa para compartilhar conhecimento, para compartilhar toda a sabedoria e toda a experiência que você acumulou ao longo da vida e que muitas vezes está parada aqui. A internet, a gente olhando dessa forma, ela derruba as fronteiras, ela permite que você compartilhe o que você sabe com milhares de pessoas, com milhões de pessoas, sem nenhuma fronteira. E isso é o maravilhoso de possibilidades que a gente tem hoje, no que a gente chama assim, nesse mindset da abundância. Eu já falei sobre isso também, de que a autoridade no passado era de esconder conhecimento. A gente restringia o conhecimento, a gente escondia aquilo que a gente sabia para parecer autoridade. E hoje, o legal da internet e desse mindset da abundância que a gente vive hoje é que a autoridade vem de compartilhar. Quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe, mais autoridade nos atribui. Agora, a grande pergunta que eu faço para você que tem 50 e poucos, 60 anos, você quer morrer com esse conhecimento, solitário com esse conhecimento em casa, aposentado, de pijama e de chinelo? Olha quanta gente poderia se valer do seu conhecimento, da sua técnica, da sua experiência, de tudo que você tem para ensinar, se você pudesse usar a internet. Eu, na minha terceira vida, entrando agora aos 60 anos, a internet é revolucionária para mim. Estar aqui conversando com você é maravilhoso, essa possibilidade é fantástica e faz a gente se sentir vivo compartilhando o tempo todo. E o meu terceiro conselho é: hifenize a sua vida. Eu ensino isso no meu curso de Personal Branding, eu falo muito disso no meu livro Personal Branding e eu falo muito profundamente no meu último livro, que se chama Autenticidade, em formas de se posicionar. E o que eu falo de hifenizar é para que profissionais, principalmente profissionais mais maduros, possam se valer de toda a sua base, de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento técnico daquela área, mas hifenizar, ou seja, colocar um algo a mais, pelo menos duas coisas a mais. E eu diria que eu pegaria essa base de conhecimento, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu na sua profissão, e eu colocaria um hífen numa paixão. Sabe aquela paixão que a gente muitas vezes alimentou a vida inteira, mas que teve que trabalhar noutra coisa, porque não podia viver daquela paixão, porque precisava ganhar dinheiro com a profissão? Agora é a possibilidade de hifenizar o conhecimento do passado, hifenizando com essa paixão, e quem sabe hifenizando com habilidade. A junção dessas três coisas, essa base de conhecimento, somada com essa paixão, somada com essa habilidade, quem sabe que você tem aí alguma coisa, essa junção dessas três coisas, essa hifenização, torna você totalmente diferente no mercado. Então cria uma possibilidade de se reposicionar de uma forma diferente, não deixando o passado para trás, mas se valendo do passado, juntando muitas vezes o cara que é um engenheiro, tem um raciocínio lógico fantástico,
mas sempre alimentou uma paixão. Precisa da paixão da música, mas não podia viver de música, tinha que ser engenheiro. Junta, quem sabe, esse raciocínio lógico com a música aqui e talvez com uma outra habilidade, e isso pode te tornar completamente diferente no mercado, quem sabe preparado para uma segunda ou para uma terceira vida, com um posicionamento completamente diferente. E eu queria deixar, depois desses 3 conselhos aqui, primeiro, arranje um mentor moleque. Segundo, descubra a internet e se valha de todas as possibilidades que existem nela. E terceiro, infinize a sua vida com a sua experiência. E a minha dica bônus, a última dica, é que se sobrar tempo nessas atividades todas aqui, eu diria o seguinte: faça voluntariado. Devolva para a sociedade tudo que a sociedade lhe deu. As dificuldades, as oportunidades, os amigos. Pense em quantas instituições poderiam estar se valendo do seu conhecimento, da sua técnica, da sua experiência, sendo transformadas por isso. Então essa é a minha dica bônus. O voluntariado é uma coisa que faz parte da minha vida, eu adoro, sempre fiz. A gente conhece gente, a gente conhece outras possibilidades e a gente devolve um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu. Isso faz um bem incrível. Então eu espero que tenha feito sentido para você minhas 3 recomendações, não são conselhos, são recomendações, para que você possa aproveitar esse momento, essa fase mágica, que é uma fase da experiência, de experiência acumulada, é uma fase de sabedoria e é uma fase que pode ser transformadora para essa sua terceira vida. Eu queria agradecer a sua audiência aqui nesse episódio, agradecer, perguntar se faz sentido, se fizer sentido, deixa o seu comentário aqui para mim, que ele é muito importante, manda o vídeo para alguém, compartilha, baixa o vídeo, leva para discutir na empresa e a gente se encontra no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!